Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Olá, boa noite com um lindo entardecer e pôr do sol aqui no Butantã. Boa noite para você também, Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite para você. Vera, hoje corremos um grande risco de sermos monotemáticas, mas, afinal de contas, hoje teve início um julgamento, uma análise histórica de julgamento que pode ser histórico, a possibilidade de um ex-presidente e militares de alta patente se tornarem réus por tentativa de golpe de Estado, no caso dos militares no Tribunal Civil. Então, tem muita coisa para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte nesse primeiro dia. Queria chamar a Samantha Klein, que está em Brasília, está desde cedinho lá no STF, acompanhando tudinho, e tem mais informações ao vivo aqui para a gente sobre esses bastidores. Pois não, Samantha? Pois é, Débora, Carol e Vera, foi justamente um dia importante, como vocês disseram, essa análise aí do primeiro núcleo que envolve, portanto, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, que era candidato a vice, também foi ministro, e outras 6 pessoas. Portanto, é a denúncia contra este núcleo duro, né, envolvendo ali o alto escalão do governo Bolsonaro nessa denúncia de trama golpista. O que ficou definido na tarde de hoje? Claro, de manhã foi ali aquele momento das defesas fazendo as suas alegações, criticando provas colhidas pela Polícia Federal e também utilizadas pela Procuradoria-Geral da República nesta denúncia contra as 33 pessoas, né, Bolsonaro e outros 33. E o que ficou definido? Foi um julgamento de análise sobre aceitação ou não. Vai ser encerrado somente amanhã. As preliminares foram todas rejeitadas. Entre elas, estava ali a competência da primeira turma do STF, colegiado formado por 5 ministros, sobre poder ou não fazer, portanto, o julgamento, a análise de todo esse inquérito, da denúncia. Portanto, o que ficou definido? Rejeitado o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 7 pessoas para levar o julgamento da trama golpista para o plenário. Esse caso, inclusive, gerou divergência do ministro Luiz Fux, que é um dos 5 integrantes da primeira turma. O que ele disse no voto? Ele disse que a competência originária não seria do Supremo Tribunal Federal. Sendo do STF, o ideal é que o caso fosse julgado pelo plenário do STF e não pela primeira turma. Ele citou que estas modificações com relação à competência para julgar ações penais foram modificadas diversas vezes. Outros pontos que foram rejeitados também estavam sobre o afastamento, pedido de afastamento dos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do julgamento da trama golpista. Outro ponto, claro, outros pontos também foram questionados, como o acesso às provas, inclusive o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, saiu dessa sessão de análise da denúncia, se vai ser recebida ou não, dizendo mais uma vez que não teve acesso completo às provas. Outros advogados, como do general Braga Neto, também utilizaram este mesmo argumento de que não tiveram acesso a todas as mensagens trocadas nos telefones deles, por exemplo. E outro ponto que foi rejeitado foi o pedido de anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes fez um panorama completo das idas e vindas dessa delação premiada. Sim. Afirmou que não houve em nenhum momento qualquer tipo de coação contra
Mauro Cid, citou aquele caso dos áudios revelados pela revista Veja, que eram do próprio Mauro Cid, e que depois ele veio a dizer em novo depoimento, que não foi coagido a trazer informações sobre a trama golpista. Samantha. Com isso... Sim, Vera. Bom, a gente viu que não conseguimos entrar nem na fase de mérito do voto do ministro Alexandre de Moraes, isso ficou para amanhã. Com isso, tem uma previsão de que possa se estender por mais um dia até a quinta-feira? Existe essa possibilidade? Os ministros têm a possibilidade de fazer mais uma sessão? Já se discutiu isso? Então, Vera, o que tem definido? Amanhã já ficou definida a sessão de manhã, durante a manhã. Durante a tarde, tem sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a Isa Staciarini me chamou a atenção disso. Portanto, à tarde não se pode votar. É a mesma coisa que no Congresso Nacional, quando vai o plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado, acabam todas as reuniões das comissões. No caso do plenário do Supremo Tribunal Federal, é a mesma coisa. Ele sempre vai ser soberano, sempre vai preponderar. Então, as turmas encerram as suas atividades e, com isso, o que pode acontecer? Ser convocada uma sessão extraordinária para quinta ou sexta-feira, também pela manhã. Mais provável que na quinta-feira. Mas o que é o esperado amanhã do rito? Começa ali já a sessão direto com o voto do ministro Alexandre de Moraes, estimativa que deva durar cerca de 1h30, mais ou menos, podendo até se estender um pouco mais, vendo todos os debates que vimos hoje, e depois aqueles votos ali dos demais ministros. Flávio Dino, também Cristiano Zanin, por último, ele é o presidente, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Lembrando sempre que hoje também não se podia estender esta sessão, pois Carmen Lúcia é presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, então também não se pode passar muito desses horários, Vera. Tá certo, então. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Bom, Vera, tem muita coisa que dá para a gente falar. Vamos falar um pouquinho da defesa, como é que a defesa se portou hoje nesse primeiro dia? Olha, os 8 advogados jogaram meio na base do cada um por si, Débora, e eu acho que isso, no final, vai contar contra os denunciados, porque, de uma maneira ou de outra, praticamente todos admitiram eventos que estão narrados na denúncia do procurador Paulo Gonet como eventos que faziam parte de uma trama golpista. Então, ninguém negou a ocorrência de reuniões, o fato de existir uma agenda do general Heleno com anotações ali de teor bastante preocupante, bastante questionável. O fato da existência daquele software espião na ABIN, inclusive a ministra Carmen Lúcia interrompeu o advogado do Alexandre de Ramagem para falar: o senhor está dizendo, então, que a ABIN tinha como função fiscalizar a urna eletrônica? Porque não tinha, e ele se enrolou todo. Então, de alguma maneira ou de outra, todos eles admitiram a existência de fatos golpistas e também foram contraditórios em alguns dos seus pedidos. Alguns advogados chegaram a pedir a anulação da delação do Mauro Cid. No momento seguinte, diziam que, olha, o Mauro Cid isentou o meu cliente nesse momento. Então, a delação é válida ou ela não é? Muitos deles também falando ali contra a presença na turma, mas depois contra a presença no Supremo. Então, eles atiraram para todo lado, foram contraditórios entre si, e eu acho que acabaram produzindo várias manifestações que vão no sentido de que existia, sim, uma trama golpista. Agora, Vera, acho que a grande surpresa do dia foi a presença do Bolsonaro, né? Até ontem a gente estava aqui elucubrando onde ele assistiria, como é que acompanharia, fez mistério até a última hora e ficou na primeira fileira, né? Ficou na primeira fileira. Isso causou um certo susto ali inicial. Os ministros me disseram que demoraram até para ver que ele estava lá. Quando olharam, ele já estava sentado lá, se materializou sem que ninguém visse. E isso foi meticulosamente ali preparado por ele e pela defesa dele para causar uma comoção, para movimentar as redes.
e para constranger de alguma maneira os ministros. Eu perguntei, constrange? Eles disseram, não constrange, vai ser da mesma maneira, mas é ele buscando um antídoto, uma espécie de contraponto para uma coisa que estava meio difusa nas redes e que tinha colado de alguma maneira, de que ele poderia fugir, de que o filho, na verdade, tinha ficado com medo do Supremo, de que eles tinham ali alguma coisa de temor em relação ao STF. Então, foi ele querendo dar uma narrativa de corajoso, que enfrenta tudo, mesmo sendo já um jogo de cartas marcadas, como ele chegou a tuitar. Em relação a isso, quem vai trazer mais bastidores para a gente do clima da sessão, do que aconteceu nesse primeiro dia, a gente achava primeiro de 2, mas pode vir a ser primeiro até de 4 dias de análise da denúncia, é a Isa Stacianini, que também acompanhou tudo ao longo do dia de hoje. Boa noite para você, Isa. O que você nos conta de bastidores desse primeiro dia de sessão? Pois é, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a Vera e também aos ouvintes. Ali no intervalo, na hora do almoço, Vera, e agora também depois do encerramento, eu fui conversar com alguns advogados para entender, né, a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que alguns juristas me disseram é que, apesar do ex-presidente ter direito de marcar presença, já que ele é parte no processo, é a primeira vez que um denunciado comparece pessoalmente, né, num julgamento de um escândalo político. Isso não aconteceu no Mensalão, nem no Petrolão e muito menos na Lava Jato. Portanto, para algumas defesas, exatamente isso que você estava falando, Vera, parecia que a gente conversou com a mesma pessoa. Um advogado me falou assim, é uma estratégia do ex-presidente de mostrar que não vai fugir, que ele vai ser aguerrido, vai cumprir o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal até a última hora. Mas que sim, é uma tentativa de intimidação e de enfrentamento político. Bolsonaro sentou na primeira fileira, acompanhou boa parte da sessão atento, claro que em alguns momentos mexia ali no celular, falava ao pé de ouvido com os advogados o Celso Vilardi e o Paulo Cunha Bueno, mas ele prestava atenção e usava até uma espécie de medalha assim, presa na lapela do terno, que é dada a militares do Exército que se destacam por atos de coragem e bravura. Mas agora há pouco, antes de encerrar a sessão, o ministro relator, o Alexandre de Moraes, deu um recado. Disse que se esse grupo não intimidou o Supremo até agora, não vai ser nesse momento que esse enfrentamento, que eles vão conseguir intimidar e constranger, de certa forma, o Supremo nesse momento. Vamos ouvir o tom do ministro Moraes. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade na audiência regularmente realizada para confirmar a manutenção do acordo premial. Bolsonaro chegou de surpresa de manhã, não avisou a segurança do STF. Até ontem ele estava em São Paulo e estava acompanhado de deputados e apoiadores que tentaram entrar na sessão e causaram ali uma espécie de tumulto. Vera. Pois é, Isa. E o que a defesa do Bolsonaro disse sobre esse primeiro dia, sobre tudo que aconteceu, inclusive essa presença dele ali na primeira fileira? Pois é, Carol, havia até uma previsão do ex-presidente falar com a imprensa. O Celso Vilardi chegou ainda de manhã dizendo que na hora do intervalo ele falaria, mas aí deu a hora do almoço, ele não desceu. Como ele entrou pela garagem, ele também saiu sem ser visto, e havia uma expectativa do Bolsonaro falar agora no fim da sessão. Mas aí dentro da primeira turma lá no plenário, na hora da saída até gerou um certo tumulto com alguns seguranças do Supremo, porque lá dentro não pode nem filmar nem fotografar. E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que só vai falar amanhã, ao final mesmo de todo o julgamento da denúncia. Mas o Celso Vilardi desceu para falar com a imprensa, reclamou que a defesa não teve acesso às provas, disse que o Supremo
inovou, mas que a defesa vai aceitar o que for aceito pela turma. Quando ele voltou do almoço, o advogado, eu perguntei a ele se foi uma estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, se partiu dele a iniciativa de marcar presença ou se foi uma orientação do advogado. E ele disse que partiu de Bolsonaro e que, inclusive, ao contrário do que estão falando, que seria um enfrentamento político, uma tentativa de intimidação, para a defesa é um respeito ao STF. Vamos ouvi-lo. Foi uma iniciativa do presidente. Ele quis acompanhar, eu acho que é um sinal de respeito à justiça, e acompanhou o julgamento. Acho que é só isso. Vamos aguardar. A sustentação foi feita, a defesa falou o que tinha que falar, nós fizemos o destaque dos principais pontos da defesa. Temos muita convicção na defesa que apresentamos e agora vamos aguardar o julgamento dos ministros agora à tarde. O senhor acha que tem alguma possibilidade de não aceite dessa denúncia? Eu não sei se... essa questão é uma questão de julgamento. Julgamento é uma coisa que nós temos que aguardar a posição dos ministros. Mas há questões importantes para serem decididas pelo Supremo. A questão dos documentos que a defesa reclama é uma questão muito importante. Se houver ação penal, será mais importante ainda ter esses documentos e precisa ver como é que o Supremo vai se manifestar. Apesar dele ter desconversado quando uma colega pergunta sobre o recebimento ou não da denúncia, a tendência até entre os advogados é que a denúncia seja recebida por unanimidade por todos os 5 ministros. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas informações. Agora, Vera, essas alegações que foram trazidas hoje pela defesa não são alegações novas, né? Elas já vinham sendo trazidas. No eventual aceite da denúncia, o que deve acontecer, inclusive por unanimidade, eles podem voltar a trazer essas alegações? Eles devem fazer isso? Podem e vão, Débora. Em relação, por exemplo, à anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, eu acho que é algo que eles vão tentar ainda ao longo de todo o processo, a instrução do processo. O ministro Luiz Fux também já deixou claro que ele mesmo pode reanalisar esse aspecto, que ele não ficou totalmente convencido da rigidez da delação. Ele acha que o vai e vem dele, o fato de ter dado 9 versões diferentes, coloca, sim, em perspectiva essa delação, e ele falou que só não votou a favor da nulidade dela porque não era o momento, então ele pode revisitar isso. E os outros aspectos, eu acho que esse é o que mais pode voltar. Os outros eu acho que realmente eram preliminares e que talvez sejam afastadas. Eles ainda vão tentar, em outros momentos, a meu ver, levar da turma para o plenário. Eles vão fazer isso ou agora, no julgamento, né? Agora não, mas quando for o julgamento mesmo para dar as penas para os futuros réus, eles vão tentar que isso seja transferido para o plenário por várias alegações, e nisso o ministro Fux falou, olha, tudo bem, tem uma jurisprudência formada sobre isso, mas a gente também já foi e voltou muitas vezes sobre esse tema, dando a entender que ele também pode reanalisar lá na frente. E talvez tentem também a questão de que o julgamento nem deveria estar no Supremo, porque ninguém mais tem foro, etc. Então, são cartas que vão ficar na manga ali para serem usadas lá na frente, quando for o julgamento da ação penal mesmo, para imputar penas aos futuros réus. Ô Vera, eu fiquei com a impressão que tem algumas alas aí nas defesas, né? Tem o pessoal que não nega que teve o golpe de Estado, mas diz que não tem nada a ver com isso, tipo Ramagem e tal. Tem o núcleo que diz que as acusações são fantasiosas, Braga Neto e Heleno estão mais envolvidos, e a defesa do Bolsonaro vai bater na tecla de que não se encontrou nada contra o ex-presidente. Tem gente dizendo que ele fez, né? A delação do Mauro Cid, o depoimento dos comandantes das Forças Armadas, dizendo que o Bolsonaro teria tentado dar o golpe, mas que não tem ali a palavra dele em nenhum lugar. Acho que são essas linhas aí, esses blocos aí nas defesas, né? Tem, e a defesa do Bolsonaro tem um problema aí, que é a troca, né? Quando entrou o Celso Vilardi e saiu o advogado anterior, é porque o advogado anterior ele não saiu, ele ainda segue como advogado do Bolsonaro, mas foi afastado, claramente colocado meio de escanteio, porque ele chegou aí ao Estúdio I da Globo News e admitia alguns dos fatos narrados ali na denúncia, né? Então, colocaram ele de lado e trouxeram o Vilardi. Certamente, essa contradição entre eles vai aparecer no voto dos ministros
não tenhamos a menor dúvida, mas porque os ministros já estão bem espertos em apontar algumas dessas contradições. A Carmen Lúcia fez isso algumas vezes hoje, e o Flávio Dino também, os dois num tom moderadamente irônico ali. Muito bem, vamos fazer um intervalo? A gente vai continuar falando sobre isso, porque daqui a pouquinho tem a Renata Agostini, né? Logo depois do Repórter CBN, a gente deve continuar nesse assunto. É isso, hoje é um desfile de mulheres trazendo bastidores e análises aqui para vocês. E eu queria convidar o nosso ouvinte que tem dúvida sobre esse assunto para mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981, para entrar nessa conversa aqui com a gente. Meninas, muitas mensagens, dúvidas de ouvintes chegando aqui, dúvidas muito boas, tá? Então já digo aqui para eles, talvez a gente não consiga responder todas hoje, mas vamos continuar falando desse assunto nos próximos dias. Mas queria trazer aqui, Vera, a pergunta do Ricardo sobre a possibilidade de um pedido de vista e se esse pedido poderia vir do ministro Luiz Fux. Existe tecnicamente a possibilidade de se pedir vista, mas já é sabido que nenhum dos ministros vai fazê-lo, muito menos não, mas nem o ministro Luiz Fux. Por que o Luiz Fux virou a esperança dos bolsonaristas? Porque ele abriu 2 pontuais divergências no dia de hoje, foi o único a fazê-lo. Então, o Fux, que já foi desafeto do Bolsonaro, ofendido por ele em várias ocasiões, achei aqui uma ocasião em que o ministro defendeu as urnas eletrônicas e o Bolsonaro disse que ele deveria ser incluído no inquérito das fake news, pelo que ele falou. Prezado Fux, pare de mentir, isso é fake news, Fux deveria estar respondendo no inquérito do Alexandre de Moraes, e aí, do dia para a noite, já virou herói dos aliados do ex-presidente, num sinal de que é tudo movido por muito mais paixão do que análise, né? Para falar sobre também o primeiro dia, meninas, já está com a gente, de volta das suas breves férias e já no olho do furacão, Renata Agostini. Boa noite, Renata, sentimos sua falta. Boa noite, meninas. Também senti falta de vocês, mas sabe que ontem eu já parei para ouvi-las, vi que fizeram 1 mês do formato novo, parabéns. Cheguei aqui no olho do furacão para a gente comentar tudo. Renata, a gente, enfim, fez o dia inteiro de comentários lá no live, no blog do Globo, fez uma live agora. Eu queria saber de você, o que te chamou mais a atenção nesse primeiro dia em que a gente praticamente só teve as arguições iniciais da defesa e o afastamento dessas preliminares, né? O que já deu para sentir dessa etapa aí da análise da denúncia do Goné? 2 aspectos me parecem que merecem o nosso destaque. O primeiro é que, como esperado, como amplamente esperado e noticiado pela imprensa que vem cobrindo nos últimos dias, né, a expectativa para esse julgamento, não vai ter muito espaço para as defesas navegarem ali, né? Não há muito como conseguir avanços num Supremo Tribunal Federal que já vinha dando sinais de respaldar o ministro relator Alexandre de Moraes quando falamos desse caso, dos processos que envolvem alvos do 8 de janeiro, ou nesse caso, né, da articulação para uma tentativa de golpe. Essa turma tem referendado e apoiado os votos de Alexandre de Moraes de forma muito consistente. E esse caso que é tão emblemático, porque não é emblemático porque ele atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro apenas, mas é importante a gente lembrar que a investigação dessa, que se convencionou chamar de trama golpista, ela abrange um plano para se prender ministros do Supremo e, inclusive, para assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem uma investigação que traz a corte para o centro dessa trama, né, como um alvo preferencial. Esse cenário já seria muito difícil para qualquer tipo de alvo da investigação, mas ela acontece num ambiente no qual o Supremo já vem se debruçando
sobre aspectos dessa trama, porque já vem analisando o caso da intentona golpista do 8 de janeiro. Então, esse me parece, esse primeiro dia parece ter sacramentado isso, não só nos placares bastante elásticos, né, 5-0 em quase tudo que a defesa tentou, contra, né, os argumentos da defesa. E o segundo é que ficou para mim bastante claro uma preocupação da corte, mas mais precisamente do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, de usar esse palco, um palco privilegiado, né, transmissão ao vivo, todo mundo de olho no julgamento, para passar alguns recados e tentar se defender e defender a corte. Ficou muito patente isso quando ele decidiu fazer aquela apresentação, o seu próprio PowerPoint, para dizer que essa história de que era velhinha carregando Bíblia que estava no 8 de janeiro é balela, que só 7 mulheres acima de 70 anos estavam entre as condenadas, né? Entre todos os condenados, e que isso se tratava apenas de uma fake news. Ele mandou vários recados, né? Falou muito dessas condenações anteriores, falou também que o julgamento não seria afetado por milícias estrangeiras. Agora, ele passou uma boa parte do tempo defendendo a delação do tenente-coronel Mauro Cid, né? Uma das preliminares era que tentava anular essa delação. Por que isso, Renata, na sua avaliação? Pois é, Carol, muito bem observado. Foi ali das preliminares, aqui, não sei se foi aquele mais gastou tempo, mas com certeza está ali no top 2, né? Porque ele passou ali, ele fez ele rememorou passo a passo do que aconteceu e me pareceu bastante didático, não só ao defender a delação de Mauro Cid em si, né? A colaboração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, mas serviu, me parece, como um lembrete para as defesas, para as pessoas, de que nós estamos diante de um estatuto que, ainda que seja recente, entre aspas, ele já foi usado diversas vezes, ele segue um rito, ele tem previsão legal, ele já tem uma jurisprudência atestada, então a gente está falando do ponto de vista da investigação de um instrumento para obtenção de provas, então de um meio para obtenção de provas, ele repisou isso diversas vezes, mas ele rememora também que o próprio delator, ele tem os seus direitos e eles têm de ser preservados, eles têm de ser olhados pela justiça, e ele faz essa referência quando ele fala justamente do momento no qual Mauro Cid é chamado novamente para prestar esclarecimentos sob pena de perder, né, os benefícios da sua delação, após uma provocação feita pela Polícia Federal e pela PGR, de que ele estaria deliberadamente, né, tentando ocultar informações da sua delação, que é o momento no qual Mauro Cid decide avançar sobre os atos de Walter Braga Neto, ex-ministro e que foi vice na chapa de Jair Bolsonaro. E ele faz isso para dizer, olha, existe a previsão e ele tem o direito de poder se manifestar, corrigir os fatos, né, fazer adendos e manter os benefícios. Me pareceu extremamente importante que isso seja feito, porque a gente não está, nesses casos, como tudo no Supremo Tribunal Federal, falando apenas daquele caso específico. Você está traçando ali jurisprudência para outros casos e esse processo específico, devido à sua enorme audiência, tem também um aspecto educativo, me parece, para as pessoas. Rê, bem-vinda de volta, querida. Deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre a estratégia das defesas, né? Que basicamente não negaram tentativa de golpe, mas cada um tentando tirar ali o seu defendido do campo, do caminho. No que isso impacta na defesa de Jair Bolsonaro? Qual deve ser a estratégia dos advogados do ex-presidente? Ei, Débora, que bom estar aqui com vocês de volta. Vera, que mais cedo no nosso ao vivo lá, foi a primeira, eu acho, a puxar essa história, né? Que é a estratégia de cada um por si. Isso ficou bem evidente e o saldo me parece especialmente negativo para o presidente Jair Bolsonaro. Ainda que os meus colegas tenham mais cedo, né, meus colegas do Globo tenham destacado, também é ruim para o Braga Neto, a grande estrela, inevitavelmente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, não só porque a própria denúncia acabou colocando aí ele como, né, esse líder dessa organização criminosa, né, ele ocupava o principal cargo no executivo e no país no governo passado,
mas porque muitas das defesas, ao não questionarem o conteúdo da delação, acabavam colocando esses aliados de Jair Bolsonaro como espectadores ou como pessoas que estavam ali porque estavam sob o mando de Jair Bolsonaro. Me parece que para Jair Bolsonaro, uma vez que eles todos não chegaram com uma estratégia única e azeitada, isso desfavorece. Então, no limite se alguém conseguir convencer os ministros do Supremo de que, em seu caso específico, o acervo probatório é frágil, isso não melhora em nada a situação de Jair Bolsonaro. Muito obrigada, viu, Rê, por participar com a gente hoje dessa cobertura. Um beijo, até. Até quinta-feira, meninas. Um beijão. Tchau. Meninas, tem mais pergunta de ouvinte aqui. Ó. O Eliezer pergunta se existe a possibilidade de outros envolvidos optarem por fazer delação premiada, caso sejam presos, enfim, alguma situação. Existe, Vera? Sim, Débora, não tem um limite de prazo, não é só no inquérito ou só na instrução que você pode fechar um acordo de colaboração. Também na fase pós-apresentação da denúncia, é admissível que você possa fechar esse acordo. Qualquer um pode. E aí os ouvintes estão perguntando muito isso porque tem ali, né, uma elucubração sobre se, por exemplo, o general Braga Neto, que está preso, né, e foi mantido preso, poderia ser um candidato a delatar. Justamente por isso, porque muita coisa vai recair sobre os ombros dele. O Cid diz na delação dele que o general Braga Neto chegou a entregar para ele dinheiro para promover algumas das ações golpistas ali, numa caixa de vinho e tal. Mas, por enquanto, a defesa do Braga Neto nega que ele vá fazer delação. É inédito alguém negar e começar a negar que vai fazer delação e lá na frente fechar? Não é inédito. Isso acontece em praticamente todos os casos. Na Lava Jato, posso lembrar de cabeça 10 advogados que juraram para mim que seus clientes não selariam delação e lá na frente estavam delatando. Começar do talvez mais vistoso deles, que foi o Marcelo Odebrecht. Ele aguentou preso um tempão, dizia que não delataria de jeito nenhum e lá na frente ele e o seu pai, Emílio Odebrecht, fecharam acordos de delação. Então pode acontecer, mas por hora os advogados desse núcleo crucial, como chamou Paulo Gonet, dizem que eles não vão fazer isso e não são candidatos a delatores, mas respondendo ao nosso ouvinte, sim, pode acontecer. A gente ainda vai fazer mais um intervalo, então você que tem mais dúvidas, para num lugar seguro, se estiver dirigindo, não digite dirigindo, faça isso em segurança, mas mande suas dúvidas para cá, porque a gente está em contato com ministros, advogados, assessores, para responder a vocês. A gente vai para mais um intervalo e volta para o fechamento desse Viva Voz especial monotemático de denúncia do Gonet. 6h50 agora. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, né, meninas? Até porque amanhã nós devemos continuar falando sobre a análise dos argumentos trazidos pela PGR nessa denúncia de tentativa de golpe. Tem um outro assunto, um outro tema, que foi uma participação em um podcast do ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem, né, às vésperas, então, dessa análise, junto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou nesse podcast que está com o ex-presidente até debaixo d'água. Ele disse que, mesmo assim, mantém relações institucionais com o Supremo Tribunal Federal e com a Presidência da República para defender os interesses do Estado. Não se preocupa, não tem acordo, não tem nada. Eu converso no interesse do Estado de São Paulo. A minha relação com o Supremo é institucional. A minha relação com a Presidência da República é institucional. Eu estou defendendo o interesse de São Paulo e o meu candidato também é o Jair Messias Bolsonaro. E você sempre leal, fiel ao presidente e votar com ele até embaixo d'água. Tarcísio disse também que os dois vão pensar juntos nas eleições de 2026. Ele ainda garantiu que não vai ser candidato à presidência da República. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for para a eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É simples, meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo.
Bem, foi uma conversa longa para esse podcast, o Inteligência Limitada. Eles falaram de outros temas, legitimidade das denúncias também entrou nessa conversa, mas também, por outro lado, né, Vera, embora tenha tido essa negativa, porque eles foram muito questionados sobre 2026, obviamente porque estavam juntos. Aliados do presidente, do ex-presidente, também fizeram críticas ao fato dos dois terem aparecido juntos na véspera da análise no STF, o que poderia parecer uma passagem de bastão. Eles tiveram de ficar justificando isso, né? Exato. Eu achei que tem sim essa conotação, que tem esse significado, e que o governador está seguindo à risca um script para não desagradar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve lá em Copacabana, naquele domingo esvaziado, ele fez essa participação nesse podcast, ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não bancar o traidor, para não parecer que está torcendo pelo pior para o Bolsonaro para ser candidato, mas já está, a meu ver, muito mais bem posicionado para receber essa bola. Ele estava ali negando que fosse candidato, dizia para todo mundo que era candidato à reeleição em 2026, mas esse discurso vem sutilmente mudando e essas aparições mais frequentes e essa reiteração de lealdade, tudo isso já se inscreve no sentido de alguém que sabe que é quem mais está habilitado a receber a bola. E a Débora lembrou aqui no nosso intervalo, também chama muito atenção a mudança de discurso do prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, que era aquele, né, que se colocava sempre como a pessoa que mais talhada para ser prefeito, que sempre sonhou em ser prefeito, e que agora admite publicamente, inclusive, a possibilidade de ser candidato a governador. Fez isso num evento do LIDE aqui em São Paulo ontem, e isso tudo está num contexto maior, que é da candidatura do Tarcísio. Só existe a possibilidade se o Tarcísio for candidato a presidente. E isso leva a uma preocupação grande para o palanque do Lula, porque o Ricardo Nunes é do MDB, que é um partido que hoje está no governo, que o Lula quer, inclusive, que esteja na sua vice, tem a possibilidade de ter a sua vice, e que abre uma divergência grande em São Paulo, que é o colégio eleitoral, inclusive do presidente do MDB, Baleia Rossi, que hoje é a favor de estar com o Lula, mas que num arranjo em que tivesse o governo do estado de São Paulo no pacote, pula do barco do Lula facilmente. Então, é algo que está sendo gestado, está sendo conversado e que já está alguns passos lá na frente do que estava no começo da temporada, Carol. Ô Vera, falando em governo Lula, como é que o governo acompanhou esse primeiro dia do julgamento? O Lula está no Japão, né, com a comitiva, mas como é que repercutiu dentro do governo? Em vários gabinetes, a TV ficou ligada o dia inteiro na TV Justiça, em outras emissoras que transmitiram o julgamento, ministros e outros assessores comentando, num clima claramente de torcida ali, para que venha o recebimento da denúncia contra todos e que o Bolsonaro se torne réu, achando que a presença dele, inclusive lá no plenário do Supremo, já era uma demonstração de fraqueza e não de força, porque ele mostrou que ele está preocupado, ele mostrou que ele sabe que ele tem que defender um território, que ele tem ali que defender a sua posição junto aos seus apoiadores que já não estão tão fechados com ele, que não foram fazer nenhuma manifestação lá na frente. A única manifestação ali mais aguerrida que a gente teve veio da parte dos deputados bolsonaristas que não conseguiram entrar, do advogado do Felipe Martins e tal. Então, não teve nada assim de manifestação externa de apoio ao Bolsonaro, como eles ainda imaginavam. Então, o governo acha que está havendo uma perda de substância da liderança do Bolsonaro. Meninas, Guilherme Muniz aqui tem mais informações sobre a situação da Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, que também foi citada ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no tal podcast, né, Muniz? É isso, inclusive ela repercutiu também as afirmações desse podcast, mas eu vou começar contando para vocês, Débora, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou um recurso da deputada Carla Zambelli, do PL, e manteve a cassação do mandato dela. Lembrando aqui que em janeiro a corte decidiu por 5-2 aplicar essa punição por entender que ela abusou da liberdade de expressão e agiu de má fé
quando publicou nas redes sociais mensagens que descredibilizavam o sistema eleitoral brasileiro. Ela também disseminou informações falsas sobre o processo eleitoral e as urnas eletrônicas e fez ataques a ministros do STF. Zambelli foi condenada, então, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. Essa decisão tornou a parlamentar inelegível por 8 anos a partir da eleição de 2022 e ainda cabe um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Quando o TRE decidiu pela cassação, lá em janeiro, Zambelli declarou que iria continuar atuando como parlamentar, com oposição ferrenha ali contra o governo Lula, até o encerramento dos recursos cabíveis. Também nessa terça-feira, a deputada criticou essa fala que você mencionou, Débora, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele atribuiu a ela a derrota dele na eleição de 2022. Bolsonaro fez a declaração nessa entrevista ao podcast Inteligência Limitada, que vocês comentaram agora há pouco, ao lado ali do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Bolsonaro atribuiu essa derrota, então, ao episódio em que Zambelli perseguiu um apoiador de Lula com uma arma em punho pelas ruas de São Paulo. E aí depois, hoje à tarde, para a jornalista Andréa Sadi da Globo News, Zambelli repercutiu essa afirmação. Ela classificou a fala do ex-presidente Bolsonaro como injusta. Ela disse que sempre defendeu Bolsonaro, que está com depressão e sendo julgada e que a fala dele traz um peso muito grande para as costas dela. A conduta esse episódio específico de Zambelli na véspera do segundo turno está também em julgamento no Supremo Tribunal Federal e pode resultar em mais uma condenação contra ela. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista e o placar está em 6-0 pela condenação. Nesse caso, ela pode ser condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, constrangimento ilegal. A gente vai aguardar, então, a retomada desse julgamento lá no STF. Débora e Vera. Obrigada, Muniz. É isso, a deputada Carla Zambelli, o Bolsonaro ficou de bode dela desde aquele acontecimento dela e do Roberto Jefferson, são os dois a quem ele atribui a derrota na eleição, claro, se esquivando da sua própria responsabilidade pela própria derrota, né? O presidente incumbente perdeu uma eleição muito em razão das suas atitudes na pandemia e das suas ações também em combate da democracia, etc. Mas é sempre bom arrumar um bode expiatório, até porque ele tem que cultivar essa aura de mito, não pode deixar isso ser conspurcado, né? Então, a Carla Zambelli é aquele bode expiatório bem inconveniente, e porque ela também deu margem para isso, né? É isso, meninas. Amanhã tem mais, então? Amanhã tem mais, pelo jeito. Quinta-feira também tem mais. Talvez até sexta-feira tenha mais. E veja, a gente está falando só de 8 réus, 8 denunciados. Então, a coisa vai longe aí. Vai ter muito tempo ao longo desse ano falando desse assunto. Pessoal, até amanhã. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem várias perguntas de ouvintes que eu, conforme prometido, a gente pode trazer amanhã, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. A gente traz essas respostas dentro do possível, claro, porque tem coisa difícil aqui também, viu, gente? Então, me passa antes para eu poder apurar. Vou passar tudo para a Vera para a gente poder trazer amanhã. Obrigada, gente. Combinado, gente. Até amanhã. Tchau.